Nós vamos pensar então sobre o Angústia a partir da perspectiva levantada pelo professor Antônio Cândido, da USP, tá? Ele faz uma análise do livro e essa análise, então, que eu quero compartilhar com vocês as impressões dele, né, as impressões críticas, estéticas sobre o romance Angústia, tá? Vamos lá. O Antônio Cândido diz o seguinte: é a história de um frustrado, Luiz da Silva, tímido e solitário, dotado de um poder mórbido de autoanálise, que o faz, em consequência, desenvolver um nojo impotente dos outros e de si mesmo. Certo dia, entabula amizade com uma moça vizinha, acaba apaixonando-se, pede-a em casamento e lhe entrega as parcas economias para um enxoval hipotético. A essa altura se intromete Julião Tavares, que tem tudo o que falta ao outro: ousadia, dinheiro, posição social, euforia e tranquila inconsciência. A fútil Marina se deixa seduzir sem dificuldades e Luiz, espezinhado, confirmado no abismo interior confirmado no abismo interior pela derrota, vai nutrindo impulsos assassinos que o levam, de fato, a estrangular o rival. Após uma longa doença causada pelo abalo nervoso, conta a própria história. Então, vejam que aí nesse parágrafo, basicamente o Antônio Cândido já nos dá um resumo, muito sucinto, obviamente, do enredo de intriga. Tá? Então, nós vamos ter essa figura, esse protagonista, Luiz da Silva, né, que vive ali uma vida sofrida, né, uma vida quase miserável. Ele tem um emprego numa repartição pública, mas ganha um salário ínfimo ali, então tem uma vida muito modesta, e esse Luiz vai acabar propondo, né, noivado para a vizinha, né, para essa Marina, que ele conhecia ali já há algum tempo, né, e ao longo aí de algumas conversas, chega-se à ideia do noivado. Até o momento em que a moça rompe esse noivado, né, depois de gastar as economias aí do Luiz da Silva, né, no enxoval, porque ela acaba se engraçando com o Julião Tavares, né, conhecido também do Luiz, aí do mundo profissional, da repartição, e que se engraça com a moça, e essa Marina, né, muito fútil, muito inocente também até certo ponto, acaba abandonando o noivo, né, vivendo ali uma aventura amorosa com o Julião, e em seguida também é colocada para escanteio. Então, o que nós vamos acompanhar ao longo dessa história de noivado, traição, abandono e aí vingança, né, porque o ponto culminante aí é justamente o Luiz se vingar do Julião, né, matar o rival, e aí depois de uma crise, ali, de uma doença com que ele acomete, ele vai escrever, então, as suas memórias. Tá? Então, o que nós temos é uma narrativa em primeira pessoa, e o próprio título já indica o tom não só da narrativa, mas também da figura humana que está em destaque ali. Então, a angústia que perpassa o Luiz da Silva não vem só por conta da infidelidade da Marina, né, da traição do conhecido ali do Julião. Então, é algo que já estava posto nesse personagem, uma série de traços ali de amargura, de ressentimento, de indisposição social, de aversão àquela sociedade, né, ou à sociedade de uma forma geral, que vai cada vez mais se agravando, e aí, por conta da traição, né, da Marina e do Julião, chega ao ápice aí de um extremo de loucura, né, quando ele comete, então, aí o crime, né, de assassinato, e por conta disso mesmo, né, cai doente e depois resolve escrever as suas memórias. Tá? Então, é um personagem bastante singular dentro da nossa literatura, porque tudo na fala e na expressão do Luiz é visto
é posto da forma mais baixa, mais trivial, mais mesquinha possível com relação a essa questão do olhar para com a sociedade, né? Então, o personagem tem, inclusive, falas muito chulas, né, para quando ele trata as pessoas, quando ele fala das mulheres. Então, não existe nenhum traço ali de polidez. Ele é uma figura humilde, né, vive ali num casebre, né, com praticamente uma empregada que o ajuda, mas, né, vive das suas pequenas economias, né? A gente percebe que é um ambiente muito precário, e ao longo da narrativa nós vamos percebendo esse olhar de desprezo contra tudo e todos à sua volta. Então, o Luiz é aquela figura que não consegue se encaixar dentro da sociedade, né? Ele não acha um lugar ali que seja seu, mas também ele não cria vínculos e interesse por essa sociedade, né? Então, tudo é visto pelo prisma da negatividade, né? Então, as pessoas são hediondas, são baixas, são vis, a sociedade é corrupta, e isso vai transparecendo, né, na fala e na escrita ali do personagem, obviamente, porque, como narrador em primeira pessoa, ele é a voz responsável pela expressão do seu interior, né, do seu emocional. Então, o que nós temos ali é uma escrita muito fidedigna, né, quando a gente pensa que é o próprio envolvido, é a própria pessoa que vivenciou aquele drama, né, que tem sim esses traços de doença mental, daí a angústia, né, do título do romance, que está dando o seu relato. Tá? Então é uma obra que pode ser analisada por vários prismas, né? Desde o prisma social, quando a gente enxerga ali a geração de 30, né, com o seu olhar crítico, esse neorrealismo que se preocupa em fazer uma descrição ali dos problemas sociais, econômicos daquela região, mas também a gente pode pensar numa leitura mais psicanalítica, quando a gente tem ali essa voz, né, essa expressão direta do paciente, né, da pessoa que está doente, daquele sujeito, né, que encarna toda esse desprezo, essa aversão à sociedade. Tá? Então são muitas as linhas que podem ser perseguidas aí na interpretação do romance. Tá? O Antônio Cândido, obviamente, vai nos trazer aí mais esse aparato social que se enquadra melhor a estética aí da geração de 30, mas ele próprio já pontua que a angústia vai muito além do simples relato social. É que o lado psicológico aí é muito importante, né? Embora não seja um romance classificado como de tensão interior, né? Porque o aspecto crítico, né? A tensão crítica é muito mais evidente, mas sim, né? É uma obra em que os traços aí do fluxo de consciência, do memorialismo, apontam para essa direção também da psicologia do personagem. Né? Por isso que é uma obra tão emblemática dentro do conjunto aí dos textos de Graciliano Ramos. Tá? Então, tecnicamente, Angústia seria o livro mais complexo de Graciliano Ramos, e aí nós precisamos pensar nessa estética, né, do Graciliano Ramos, de enxugar a frase, de trabalhar só com os termos essenciais, deixar de lado adjetivos e se concentrar nos substantivos, ou seja, é uma escrita muito sintética, né? Vocês viram aí na videoaula a proposta de construção narrativa do Graciliano, né, quando ele está ali trabalhando nas suas obras, que é escrever e depois enxugando ao máximo possível aqueles textos, né, e obras que seriam que tem um manuscrito muito extenso, como por exemplo Vidas Secas, que acabaram se transformando num romance de pouco mais de 100 páginas, né, de tanto que ele vai ali lapidando a sua prosa, né, os seus parágrafos, para que realmente
chegue-se ao mínimo de palavras com o máximo ali de sugestão e de ideias, tá? Então, essas descrições, esses diálogos, essa análise, tudo isso que já aparece ao longo da obra do Graciliano, e que realmente ele é um mestre ali na construção a partir desse prisma da síntese, ele vai empregar aqui num plano que ultrapassa o naturalismo, né? Quando a gente pensa nesse outro lado, nesse lado psicológico. Então, não é só a ação, o que aconteceu de fato, mas os pensamentos por trás dessa ação. Então, quando a gente volta à estética naturalista, lá do final do século XIX, né, e o realismo é tomado aqui como referência na geração de 30, basicamente o que nós temos é o plano da ação e da descrição e do mapeamento dos problemas sociais. Isso está, obviamente, em angústia, a gente vê aquela miséria, aquela sociedade paupérrima, né, aqueles bairros com muito poucos recursos, inclusive de infraestrutura sanitária, então tem todo esse lado social, mas não se esgota nessa visão crítica, né, de base realista, naturalista. Ela vai muito além, quando a gente pensa aí nos pensamentos, no drama interior desse personagem que é posto ali, né, que é descrito para nós pelo próprio narrador, que é o protagonista, né? Então, transcende completamente o naturalismo, pois o mundo e as pessoas são uma espécie de realidade fantasmal, colorida pela disposição mórbida do narrador. A narrativa não flui como nos romances anteriores, então não é algo tão rápido aí no sentido da ação, como a gente tem ali Vidas Secas, né? Então, aqueles episódios que fragmentados, mas que se sucedem, e aí a gente acompanha num ritmo bem acelerado, né? O que acontece com Fabiana e sua família. Aqui não, a coisa é bem mais lenta, porque para além da ação, nós vamos ter uma série de reflexões que o narrador vai estabelecendo sobre os acontecimentos. E aí ele vai juntando com situações passadas e vai rememorando esse passado, refletindo sobre o que aconteceu, refletindo sobre o presente. E por conta disso mesmo, a ação, né, ela vai ficando cada vez mais lenta, né? É um romance consideravelmente longo, se eu não me engano, são quase 300 páginas, se não um pouquinho mais, dependendo aí da edição. Então imaginem que essa ação ela vai se tornando lenta por conta desses pensamentos, dessas reflexões que vão povoando ali a narrativa, tá? Constrói-se aos poucos, em fragmentos, num ritmo de vai e vem entre realidade presente, descrita com saliência naturalista, e constante evocação do passado, a fuga para o devaneio e a deformação expressionista. Então vejam que nós temos várias tendências aqui, né? A questão do naturalismo, a questão da psicologia do personagem, a própria questão da vanguarda expressionista, que vão construindo essa história. Então eu tenho um drama presente, né, uma ação que se concentra ali no momento presente, uma descrição sobre os elementos que compõem essa realidade, a reflexão sobre os acontecimentos que o personagem vivencia, né? Então vamos lá. Embora seja um livro memorialístico, ele não está ali contando a vida toda. Então, o drama que interessa são aqueles meses, né, do noivado, da ruptura desse noivado e do crime consequente. Então, essa é a fase chamada de presente, né, que o narrador personagem foca. Mas ele não vai refletir só sobre aquilo, né? Então, a cada momento, ele vai cotejar o que está acontecendo com cenas da sua infância ou da sua juventude, né? E aí ele vai estabelecer uma reflexão retrospecta, e muitas vezes vai ligar o passado ao presente. Então, esse vai e vem é que vai encorpando a narrativa e dando o tom aí que escapa à pura reflexão, né, ou à pura descrição aí dos fatos passo a passo, né? Então, esse plano aí da evocação do passado, quase como uma forma de fuga, de evasão, é o que vai também condicionar a escrita ali do narrador, né, do Luiz da Silva. Daí um tempo novelístico muito mais rico e diríamos tríplice, pois cada fato apresenta pelo menos 3 fatos. Então vamos lá. Quais os focos possíveis que nós encontramos ali ao longo do romance, né? Os focos de escrita ou de análise do nosso narrador. Então, primeiro, a sua realidade objetiva,
a sua referência à experiência passada e a deformação por uma crispada visão subjetiva. Então, nós vamos ter a realidade objetiva, que é o presente, né? Marina, Julião, o crime. A referência à experiência passada, então, né? Essa volta à infância, esses flashbacks. E uma deformação por uma crispada visão subjetiva, quer dizer, essa ideia de um fluxo de consciência que vai deformando as ações e a percepção das coisas, porque é um vaguear aí, quer dizer, o personagem começa a vaguear pelos seus pensamentos, pelas ações e pelas referências do passado, e muitas vezes não há uma lógica temporal, né? Não é que ele fica contando o passado passo a passo também. Então, essa deformação vem por conta desse fluxo de consciência, né, que vai trazer aí ideias distintas, né, ou muitas vezes divagações que acabam dificultando para o leitor ali a leitura, porque a gente entra numa cadeia ali de reflexões e a gente tem que se perguntar se isso se volta para o presente ou para o passado, quer dizer, exatamente qual que é o ponto de referência, porque o narrador vai construindo esse vai e vem, tá? Então, se, por exemplo, vamos pegar aí alguns casos, ele está andando de bonde, né, a situação presente, tá? Então, a ida dele para a repartição, né, o giro pela cidade, etc. Então, ele está andando de bonde, o narrador registra em atropelo a percepção do exterior, que delira com as agruras que vem passando. Foge na imaginação para certo período da mocidade, recua por um mecanismo associativo até a infância e volta à obsessão presente e à visão deformada da rua. Então vejam o giro que ele faz, né? Ele está ali no bonde e aí acontece alguma situação, né? Algum infortúnio ali, algum contratempo, e aquele contratempo que é puramente exterior, ele começa a fazer uma associação, quer dizer, do problema que ele está vendo ali na rua com os seus problemas interiores. Então ele vai fazer essa ponte entre os problemas da sociedade, né, corriqueiros ou não, com os problemas próprios dele, né? E não bastando isso, quer dizer, ele fazer esse jogo entre o drama que ele está enxergando, o drama exterior, e o seu drama pessoal, ele começa essa volta no tempo. Então, quer dizer, esses mecanismos psicológicos de associação, né? Ele vai à mocidade dele, depois ele volta à infância, né? E aí a gente sente, né, essa obsessão diante da escrita dele, quer dizer, essa fixação no problema, no lado negativo da vida, e aí, feito todo esse fluxo, aí ele volta ao presente. Então, quer dizer, daquela cena do bonde, ele resgatou problemas lá atrás da mocidade da infância, voltou à cena do bonde e aí a ação continua. Isso acontece inúmeras vezes ao longo da narrativa, né? E aí, realmente, cria-se um romance em que você não tem uma divisão de capítulos, né, específica ali entre passado e presente. Porque o passado vai invadindo o presente, né, e o drama vai sendo reconfigurado e ele vai refletindo sobre tudo aquilo até chegar de volta à situação que ele está vivenciando ali no momento presente da narrativa. Então, desse modo, a narrativa oscila incessantemente nos três planos, né, ganhando intensidade dramática e alucinatória, né? A alucinatória, não só por conta dessa vertigem, quer dizer, isso provoca uma instabilidade ali no leitor, porque a gente tem que acompanhar com muito cuidado ali o fluxo dos pensamentos, senão a gente se perde, né? Mas não só essa alucinação da linguagem, mas a alucinação do próprio personagem, no sentido de que ele é uma pessoa doente. Então, o que ele está fazendo, né, ali escrevendo, num momento pós-crise, pós-trauma, e que denota muito dessa escrita também traumática. Quer dizer, não há uma ordenação lógica ali, né, passo a passo, porque é um doente que está nos contando a história. Quer dizer, alguém que passou pela experiência do trauma, do crime, né, do padecimento, do sofrimento físico e mental, e que depois de tudo isso está ali contando a história para nós. Então, nós temos que ter muita atenção a essa perspectiva tripla, né, da realidade,
a experiência passada e essa deformação da visão subjetiva, né, que a visão subjetiva traz aí para a narrativa. Tá? Bom, então a caracterização psicológica de Luiz da Silva é igualmente complexa, né, levando ao extremo, como disse, certas constantes dos personagens anteriores. Ele é, por excelência, selvagem, o bicho escondido na pele de um burguês medíocre. Então, o Luiz é aquela figura que, externamente, ele seria um burguês medíocre no sentido de que ele não é um burguês abastado, ele é um burguês pobre. Né? Então, ele é o funcionário público que ganha ali uma ninharia, né, que tem ali um lado intelectual, né, ele escreve, ele faz diários ali na sua casinha, vive em condições muito humildes, né, quando não precárias, mas por trás dessa visão, né, desse pequeno burguês bem acanhado, nós vamos ter esse lado animalesco que está escondido, né, esse lado de desprezo, de nojo social, de aversão, que dificilmente ele fica mostrando. Quer dizer, o Luiz é aquela figura que tem um verdadeiro ódio internalizado, e isso vai corroendo o personagem, porque ele não é uma pessoa dada a rompantes, ele não é briguento, ele não bate boca, ele não é essa figura que põe para fora a sua angústia. Ele guarda aquilo. Então, quer dizer, é a imagem do bicho enjaulado. E aí vai haver um estopim que vai liberar essa fera. Então, esse lado mais selvagem, né, mais animalesco, que vai justamente vira a aflorar após a questão da traição da Marina. E aí o rival ali, o oponente, que vai acabar morrendo por conta dessa selvageria que o Luiz pratica. Né? Então é o momento em que realmente ele dá vazão aí a esse lado que estava escondido até então, que a gente vê transparecer nas palavras, nos pensamentos, mas não ainda na atitude, né, que vai acontecer mais para frente. Então, quanto à clarividência e o senso de análise em relação a nós e aos outros, atingem ao máximo dar-se na personalidade uma espécie de desdobramento. Passam a colidir no mesmo indivíduo um ser social, ligado à necessidade de ajustar-se a certas normas convencionais para sobreviver, e um ser profundo, revoltado contra elas, inadaptado, vendo a marca da contingência e da fragilidade em tudo e em si mesmo. Daí a incapacidade de viver normalmente e o nascimento do senso de culpa, né, ou autonegação. Então, são esses dois polos, né, quer dizer, o ser social e o ser interior, que entram em embate ali. Então, esse ser social, quer dizer, ele é o funcionário público, ele tem as obrigações dele, ele gere as suas economias, ele pensa em casamento. Então, esse lado mais social, mais exterior do personagem. Em contraponto, nós vamos ter esse ser profundo, que é o grande responsável pelo desdobramento da trama, né? Esse aflorar, como eu falei, do lado mais animalesco. Então, esse lado interno, essa interioridade em constante angústia, né, diante da sociedade, não só da sociedade, né, mas essa visão negativa sobre si mesmo, porque o Luiz também, ele não é a pessoa que só vê as falhas dos outros, ele enxerga as próprias falhas também, né, ele se vê ali como alguém inapto, inadequado, não obstante isso, mas ele vai criticar tudo à sua volta, né? Então, essa visão negativa de si e dos outros, né, e do mundo, que está ali guardada no seu interior, é que vai entrar em embate aí contra o ser social, né? E nós vamos chegar, inclusive, a esse senso de culpa, de autonegação, no sentido de ele não se enxerga como alguém promissor, né, com um futuro promissor. Ele não se enxerga como uma grande mente pensante. Ele é também uma figura medíocre na visão dele próprio, né? E aí essa culpa, essa autonegação que vão o corroendo, né? Por isso também vamos pensar que ele escreve o seu crime, quer dizer, ele traz ali um relato. Então não é que ele comete um crime e
sai isento, né? Há um peso, né, que ele vai carregar e que vai ser demonstrado ali pela escritura do texto, porque é essa ideia também de que ele é parcela desse universo desprezível, dessa sociedade desprezível. Então ele tem também o seu lado de culpa aí que precisa ser pontuado. Tá? Ah, pegando aí uma citação, né, tudo provém da circunstância de eu não ter estima por mim. Mas quem se conhece pode lá estimar-se, ainda que seja um pouco. Então vejam, não é do Graciliano, isso aí ele tira de Dostoiévski, né? Mas vejam como está carregado aí esse pensamento de sentimento negativo, né? Tudo provém da circunstância de eu não ter estima por mim. Mas quem se conhece, quer dizer, a pessoa que realmente de fato se conhece, ela pode realmente se estimar, quer dizer, ainda que seja um pouco. Então, a visão que ele traz é essa: olha, depois que o ser humano se conhece, depois que enxerga o que ele é na sua interioridade, né, a sua composição ali psíquica, não tem autoestima possível. Né? Quer dizer, o ser humano se enxerga como falho, como corrupto, como hediondo. Isso é o que o Graciliano traz para o Luiz da Silva. Então, essa citação, como eu falei, está lá no Memórias Escritas no Subterrâneo, do Dostoiévski, né, que é uma grande referência aí para a literatura de Graciliano Ramos, né? Não só esse fato, essa questão do drama psicológico, mas o Dostoiévski também, em vida, foi preso, né, passou ali alguns anos na Sibéria, cumprindo trabalhos forçados, e escreve, né, relatos sobre isso, assim como o Graciliano também vai preso, depois escreve Memórias do Cárcere. Então há uma sintonia entre essas duas vidas, e esse lado psicológico que é sempre aflorado na obra do Dostoiévski, aqui em Angústia, é muito marcado. Né? Então a gente percebe sim uma ligação entre a construção de Angústia, né, e do protagonista de Angústia com os textos de Dostoiévski, né, os personagens ali de Dostoiévski. Então, qual que é a sintonia entre os dois personagens? Ambos são homens acuados, tímidos, vaidosos, hipercríticos, fascinados pela vida e incapazes de vivê-la, desenvolvendo um modo de ser animal, um modo de ser de animal perseguido. Então, quem é o nosso Luiz da Silva? Ele é um homem acuado, ele é tímido, ele tem traços de vaidade, sim, ele é hipercrítico, não só com relação aos outros, mas a si mesmo. Ele é fascinado pela vida, embora a gente perceba sempre esse tom crítico, né? Nunca o lado belo da vida, mas esse aspecto, esse aparato crítico. Incapaz de viver essa vida, né, ou de transformar a sua existência, e que vai se comportar realmente como esse animal perseguido, como um foragido aí da sociedade. Como tudo lhes parece voltado contra eles, né, e tudo neles parece insatisfatório, mesquinho, sentem um desejo profundo de aniquilamento, abjeção e catástrofe. Uma espécie de surda aspiração à animalidade, à inconsciência dos brutos, que libertaria do mal de pensar e, ao mesmo tempo, levaria ao limite possível o sentido de autoabjeção. Então, esse desejo animalesco, né, que até certo ponto é inconsciente aí nos personagens, acaba sendo também uma forma de catarse, uma forma de libertação. Quer dizer, quando ele dá vazão ao seu lado interior, né, esse animal foragido, é o momento em que ele acaba fazendo algo, criando algo. Quer dizer, essa ideia de que você, mesmo pela morte do outro, você passa por uma espécie de libertação. Então, todo aquele enjaulamento que ele vivenciou acaba vindo, né, acaba ganhando aí esse tom, essa conotação de liberdade, quando ele mata a figura do seu oponente, aquele que o humilhou, aquele que o ridicularizou, né? E aí a gente percebe o tom patológico da narrativa, né? Quer dizer, você não tem ali uma sublimação, você não tem o perdão, você não tem a dar a volta por cima no bom sentido, você tem a vingança como forma de catarse, né? E aí, obviamente, isso vai demonstrar
o desajuste, o desequilíbrio psíquico desse personagem, né, que viveu essa vida aí de privações. Tá? Voltando aí a Dostoiévski, né, pegando outra citação, declaro solenemente que tentei várias vezes tornar-me um inseto, mas não fui considerado digno. Né? Vejam a visão da mesquinhez, da pequenez, né? Quer dizer, como o personagem vai se apequenando ao longo da narrativa. Então, é uma citação de Dostoiévski, né? É algo muito próximo que a gente já viu lá no Franz Kafka, que nós conversamos semana passada. Então, essa ideia do mundo como um vale de lágrimas, né? Quer dizer, um mundo voltado contra o personagem, e aí a gente tem que resgatar a obra Metamorfose, que eu já citei, né? Que é o Gregor Samsa, que um dia amanhece transformado, metamorfoseado num inseto. Né? Então, o que é esse inseto metafórico ali do Kafka, se não essa vida que a gente encontra ali no protagonista do Dostoiévski, né, do Memórias do Subterrâneo, que é também o que a gente encontra no Angústia do Graciliano. Quer dizer, são essas figuras. É esse homem que está quase que ali numa condição de inseto diante daquela sociedade que, obviamente, o oprime. Tá? Então, Luiz da Silva não segue este rumo lógico, mas vive cercado de animais que simbolizam a sua natureza conturbada. Então, muitas referências a cobras, né, ligadas aí a recordações infantis, ao impulso de morte, ao sexo oprimido, ratos que povoam a sua casa, que roem os seus manuscritos, né? Isso é muito simbólico também, quer dizer, o que são os manuscritos? É o registro, são as ideias da pessoa. As ideias de Luiz da Silva estão sendo roídas pelos ratos, só para a gente ver, né, como a questão da degradação vai se tornando mais intensa aí na narrativa, né? Que se identificam em certos trechos aos movimentos mais torpes nele e nos outros. Em tudo sentimos crescer um homem das profundezas, parente de Dostoiévski, perseguido por um senso demasiado agudo dos subterrâneos do espírito mencionados nas Memórias do Cárcere. Então, aí uma referência, né, algo que aparece lá no Memórias do Cárcere, essa expressão, os subterrâneos do espírito, que parece que ali em Angústia nós vamos ter realmente isso mais aflorado na escrita do Graciliano. Então, avultando sempre na obra de Graciliano Ramos, a preocupação com a análise do eu culmina, pois, em Angústia, onde atinge simbolicamente a materialização do homem dilacerado, isto é, a duplicação, a formação de uma alma exterior que adquire realidade própria e projeta o desdobramento do ser. São certos aspectos, né? Sob certos aspectos, Julião Tavares, como observou Laura Austregésilo, é uma espécie de duplo de Luiz da Silva, encarnando a metade triunfante que lhe falta. É suscitado pelo vulto que o sentimento de frustração adquire na sua consciência. Então, também é interessante a gente pensar no oponente, no Julião Tavares, como essa ideia do duplo. Né? Quer dizer, o que é o duplo em literatura? O duplo é um sujeito que em tudo é oposto a mim, quer dizer, é uma identificação com o outro, porque o outro é a oposição do que sou eu. Isso nós vamos ter ao longo da literatura do século XIX, do século XX, muitos autores que exploraram essa ideia do duplo. Né? A gente pode pensar, por exemplo, na narrativa policial, né, mais comum, o detetive tem sempre um vilão, né, em destaque, né, esse vilão, que vai ser o protótipo do rival perfeito, porque a genialidade do detetive esbarra na genialidade desse vilão, né, que tem os mesmos traços de genialidade do detetive, mas voltado para o mal. Né? Então a gente pode pensar no Messias do Pan, do Edgar Allan Poe, que tem o Ministro D, o Sherlock Holmes, que tem o professor Moriarty como seu arqui-inimigo. Então, o duplo, ele funciona como se for um eu às avessas, né? E aí a gente enxerga esse Julião Tavares como um Luiz da Silva que deu certo, porque ele é tudo o que o Luiz não é, né? Não no sentido de riqueza, obviamente, mas de desprendimento, de ousadia, de
participação social, de presença ali, né, nos lugares em que pelos quais ele perambula. Então ele tem ele é uma figura, né, que se faz notar. É tudo o que é contrário ali à visão do nosso Luiz da Silva. Quer dizer, tem também esse lado, essa angústia do outro, né? O outro que é um eu mais bem acabado, um eu que deu certo, né? E aí essa identificação que aqui vai ganhar esses contornos trágicos, porque vamos chegar aí à eliminação do rival, né? Quer dizer, a luta de morte entre o sujeito e o seu oponente, tá? Então, é um ente de superfície, ajustado ao cotidiano, que Luiz odeia e secretamente inveja. Então, também é um contraste aí, né? Uma antítese. Ele odeia, mas sente inveja do Julião, né? Mas que vem agravar, por contraste, a sua desarticulação. Por isso é necessário matá-lo, encorajar a proteção, conjurar a projeção caricatural dos próprios desejos, que o reflete como um espelho deformado. É bem essa ideia, né, do espelho. É isso. Vejam que isso também é um grande tema da psicanálise, né, essa ideia do enxergar-se no outro, ou o estádio de espelho, né, quando você tem essa projeção do que você é de fato, né, da sua completude. Então, só que aqui nós temos um espelho deformado, porque é o que se reflete para o Luiz da Silva é o contrário da sua imagem, quer dizer, o Julião, que é o contrário em tudo ali dos traços psíquicos do protagonista, né? E aí o embate entre eles. Depois de lentamente amadurecido o espírito, o assassínio surge como ato de reequilíbrio, descrito magistralmente num dos passos mais belos da nossa prosa contemporânea, onde convergem todas as constantes da obra: devaneio, deformação subjetiva, associação de ideias trazendo o passado, visão fragmentária e nebulosa da realidade presente. Isso, se a gente fosse trabalhar pelo prisma da psicanálise, é o que a gente chama de pulsão de morte, quer dizer, a ideia de que o ser humano ou ele precisa se mutilar, ou a questão da morte, né, da pessoa como uma possibilidade de libertação, ou a morte do outro. Então, quer dizer, matar Julião aqui é um processo de reorganização da sua vida psíquica. Quer dizer, você está destruindo aquilo que se coloca ali como oposição direta à sua figura. Né? E aí a gente entende esse lado patológico, né, quase, vamos dizer assim, de psicopatia. Né? Porque nós temos ali, então, a descrição do ato em si de matar pelo próprio assassino, pelo próprio doente. Né? Então, que vai soar, obviamente, para ele como uma catarse. Quer dizer, eu matei o Julião, eu me livrei do rival, eu me livrei daquele opositor, né, daquele espelho deformado da minha alma, e agora eu posso tentar me recuperar. Então, a gente encara ali essa escritura do romance, né, pensando no prisma aí do narrador, como um processo também de tentativa de cura, né, no sentido de agora eu vou relatar a minha história e vou poder, de fato, tentar me libertar disso aqui. Tá? Então vejam que é um livro que não é só uma questão de regionalismo, né, de literatura regionalista. É isso também, porque a gente vê aquela sociedade ali desigual, desajustada, aquele lado mais também doméstico, né, do ritmo de vida dessas cidadezinhas do interior do Nordeste. Mas Angústia é um passo muito além nesse sentido de exploração do lado psicológico do personagem, que traz aí uma riqueza, né, não só de interpretações, mas também com relação ao próprio material formal e como ele é construído. Quer dizer, não é só a ação, mas é a ação ligada a esse drama interior e como esse drama interior, esse drama psicológico, vai sendo arquitetado pela voz do nosso narrador. Né? Então, se a gente poderia dizer que se ali atrás, em Vidas Secas, nós tínhamos um Fabiano que não consegue lutar contra o meio, que não consegue nem conversar direito, na verdade, né? Quer dizer, que vive ali
à mercê da seca, dos patrões, né, da polícia, e que abaixa a cabeça para tudo, quer dizer, ele toca a vidinha dele, aqui em Luiz da Silva nós vamos ter esse homem duplicado, né, o que ele é externamente, né, aquele burguês medíocre, e a fera que ele carrega dentro de si, e que vai chegar um momento que ela vai vir à tona. Né? E aí nós vamos ter a cena de morte, né? Nós vamos ter o crime. E esse crime, né, vai ser visto aí como uma possibilidade de reorganização dessa vida psíquica, né, dessa vida interior. E aí o relato que vem, né, que a narrativa é isso, a narrativa é o relato de todo esse drama experimentado. Ok, gente, falei bastante hoje, hein? Gastamos aqui quase 15 minutos a mais do nosso tempo. Queria ver com vocês perguntas, dúvidas, podem